A chocante verdade sobre a rotina opressiva que a maioria dos homens não enfrenta. Você já parou para pensar que sua vida é um ciclo sem fim de frustração? Acordar todos os dias para enfrentar um labirinto de obrigações como um mero trabalhador, um capacho desgastado pela pressão implacável da sociedade. É na hora do espelho que a verdade grita. O que você vê ali? Um homem que, ao invés de se reconhecer, se perde em uma sombra do que poderia ser, sufocado por essa necessidade incessante de agradar a todos, temendo a rejeição. E aquele trabalho exaustivo, todas aquelas horas dedicadas, para quê? Somente para voltar para casa, o lugar que deveria ser um abrigo, e encontrar mais críticas, mais exigências. Cada dia se arrasta nessa batalha emocional. Você está vivendo em um campo de guerra, onde o amor verdadeiro parece um conto de fadas, um mito distante que nunca se concretizará. E a pergunta que deve ecoar em sua mente é: você realmente entende a prisão invisível que consome suas esperanças e sonhos? O dilema é brutal. Você está disposto a encarar essa dura realidade? Ei, antes de continuarmos, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos que já estão nessa jornada de transformação têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Isso pode transformar a sua vida. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa um like. Isso me ajuda a alcançar outros homens que estão passando pelas mesmas dificuldades que você e que precisam dessas verdades tanto quanto você precisou. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Quero saber se estou conseguindo ajudar homens de todos os cantos, porque sei que essas situações são universais. Cada comentário seu me mostra que estou no caminho certo para ajudar quem realmente precisa. Você foi ensinado que o amor é um conto de fadas, que ao encontrar a pessoa certa, tudo se encaixará. A narrativa vendida pela mídia, pelas canções românticas e até mesmo pelas conversas informais à mesa de jantar, moldou a visão de que o amor é a resposta para todas as questões da vida. Você se esforça para agradar a ela, acreditando que isso trará a felicidade que tanto almeja. Cada filme assistido, cada romance lido, cada conta no Instagram pintando quadros de felicidade perfeita, todos transmitindo uma mensagem clara: o amor é a salvação. O que te mantém acordado à noite? Essa ideia de que ao lado da sua amada, você finalmente será completo, realizando uma fantasia nostálgica de que a vida é, de fato, um passeio de mãos dadas sob a luz da lua. Mas ninguém te disse que a verdadeira essência do amor é uma armadilha cuidadosamente disfarçada. A realidade é cruel e despojada de ilusões. Você se vê preso em um teatro onde as emoções desempenham um papel, mas o script é manipulado por forças externas. Essa busca insaciável por carinho e validação é, na verdade, um veneno que vai lentamente corroendo sua essência. O amor verdadeiro não é uma entrega cega, mas sim um campo minado onde cada passo dado pode repercutir em fragmentos de dor e frustração. As promessas de felicidade são frequentemente drenadas pela rotina opressiva que você enfrenta, desmascarando a fragilidade desse ideal romântico. Você se pergunta: o que aconteceu com aquele cara cheio de esperanças e sonhos, agora reduzido a um mero executor de obrigações? E você sentiu isso, não é? O desconforto ao olhar nos olhos dela e perceber que, embora você tente ser o que ela espera, algo ainda falta. Sentiu a pressão insuportável de ser o provedor, o protetor, o homem que sempre deve se manter forte,
mesmo quando por dentro está desmoronando. Já se pegou pensando se ela estaria satisfeita? Se o que faz para lhe agradar realmente importa? Essas perguntas são sua companhia constante, mas você silencia elas, sufocando um grito interno que anseia por respostas. Os sinais estão presentes, e você sabe disso. Cada olhar perdido para o telefone, cada silêncio constrangedor durante o jantar, cada discussão que termina em um impasse. A verdade é que você está navegando em águas turbulentas, sem um barco seguro para se apoiar. Nietzsche sabia que a verdadeira natureza do amor é uma realidade complexa e cheia de nuances. Ele percebeu que o amor é uma dança entre sombras e luz, onde o que parece ser um abrigo pode, na verdade, se transformar em um labirinto sem saída. Mas o que foi descoberto por ele sobre a natureza feminina, sobre essa dinâmica íntima que permeia os relacionamentos, está prestes a abalar tudo. O que você acredita? Há segredos ancestrais esperando para serem revelados, verdades que poderão mudar sua percepção de amor, de desejo e de liberdade. Não fique apenas na superfície, mergulhe mais fundo, porque o que você descobrirá pode transformar toda a sua realidade. E aqui está você, preso neste labirinto de frustrações que parece não ter fim. Tudo o que foi prometido, a ideia de um amor vibrante que traria satisfação e significado, se transformou em uma realidade opressiva. Você se levanta todos os dias com um peso no peito, um cansaço mental que vai além do físico. Olhando no espelho, em vez de ver um conquistador, você se depara com um homem perdido, repetindo a rotina maçante de obrigações e cobranças que nunca cessam. O que parece um sonho foi desfechado em uma ilusão, e você se pergunta: onde foi que eu me perdi? Você sente isso quando não há mensagens dela ao acordar, quando o silêncio ecoa mais alto que qualquer palavra. Cada vez que você traz um assunto à tona, na esperança de se conectar, é como andar em ovos, com medo de desencadear uma reação que você não pode prever. E o pior é que, mesmo após sacrificar tempo e energia em proveito dela, você percebe que isso não é reconhecido. Na verdade, parece que os seus esforços se esvaziam como folhas ao vento. Sua fragilidade em se sentir inadequado a consome, um ciclo interminável de desilusão que se manifesta em gestos sutis, mas dolorosos. Olhares perdidos, risadas forçadas, silêncios constrangedores. Todo homem reconhece a sensação de ser um artista em um palco, desempenhando um papel que não é seu. Vestindo a máscara do provedor, do protetor, você se torna uma marionete, sua vida girando em torno da validação dela. Mas, conforme as cortinas se fecham, a verdade cruel se revela. Você se torna um prisioneiro de suas próprias ilusões, um personagem em um drama que nunca quis interpretar. Temor e insegurança formam uma jaula invisível, as correntes de expectativa e julgamento pesando mais a cada dia. E, enquanto você finge estar tudo bem, o que realmente acontece? Cada momento de frustração e infelicidade te drena, sugando não só suas forças, mas a essência do que você realmente é. E o que você faz quando, na calada da noite, o vazio se torna ensurdecedor? Você se vê sempre buscando aprovação e sente que a cada tentativa uma parte de você se despedaça. A pressão para ser o homem ideal se transforma em um fardo. Você já se viu olhar para ela e se perguntar: para onde foi aquele sonho que tinha? Aquele sonho de construir algo verdadeiro, de ser parte de uma história que não é apenas sobre obrigações. O que aconteceu com aquele cara cheio de energia e esperança? Agora, ele está soterrado sob camadas de respostas mudas e pressão. E mesmo com sucesso visível em outros aspectos da vida, por que então essa sensação de estar completamente vazio a consome? Por que você se sente assim? O que está por trás desse desespero que se disfarça de normalidade?
Esse campo minado emocional a que você se sente preso. Quais segredos ancestrais permanecem ocultos, apenas à espera de serem desvelados? Porque no fundo você sente que a resposta a essas questões é uma chave que pode abrir as portas do seu entendimento. E em breve, todas essas perguntas encontrarão suas respostas em uma exploração mais profunda sobre o que realmente está acontecendo com você, aqui e agora. Não se esqueça de que cada passo em busca da verdade pode não apenas expor as feridas, mas também iluminar o caminho para uma libertação que promete ser transformadora. Mas Nietzsche sabia que a confusão que permeia a vida moderna não é uma novidade. Ele a observou e a analisou com um olhar penetrante, muito antes de os dilemas contemporâneos surgirem no horizonte. Enquanto muitos de seus contemporâneos se limitavam a romantizar as relações humanas, ele desbravou uma verdade incômoda, frequentemente ignorada. Em um mundo onde a felicidade era vendida como um ideal a ser alcançado, Nietzsche soube que a verdadeira sabedoria reside em confrontar as sombras que pairam sobre a condição humana. Ele viu isso antes de todos, e sua perspectiva se tornou um farol de discernimento em meio ao caos. Friedrich Nietzsche nasceu em uma Europa em transformação, e seu tempo foi marcado por uma profunda desilusão com valores e crenças por muito tempo impregnados nas sociedades ocidentais. Desde a sua infância, ele enfrentou desafios pessoais, como a morte prematura do pai e a luta contra doenças que o acompanharam por toda a vida. Esses sacrifícios formaram um filósofo que não buscava apenas a verdade. Ele estava disposto a pagar o preço por ela. A coragem intelectual de Nietzsche era incomum. Ele não hesitou em criticar dogmas religiosos e valores sociais que considerava opressivos, tornando-se um ícone de liberdade de pensamento e expressão. Sua busca pela verdade transcende suas vivências, trazendo uma ligação profunda com os dilemas que muitos homens enfrentam hoje. Nietzsche estudava a natureza humana com uma lente rigorosa, muito mais próxima da brutalidade do que de qualquer idealização romântica. Ele não romantizou as falhas e fraquezas humanas, mas as expôs com honesta clareza. Ao longo de sua obra, ele se opôs a uma sociedade que muitas vezes preferia o conforto das ilusões, em vez da dura realidade. Desafios como o amor, a dor e o desejo eram para ele questões de vida ou morte, cujas verdadeiras respostas estavam escondidas nas interações humanas complexas. Nietzsche denunciou o que chamou de moralidade de rebanho, uma crítica à tendência de conformar-se ao que é aceito em detrimento da verdadeira individualidade. Seus contemporâneos, seduzidos pela ideia de um amor ideológico, preferiram ignorar suas observações perigosas. Mas ele teve coragem de desafiar essas normas. Séculos depois de Nietzsche ter publicado suas ideias, seus insights permanecem relevantes. Os dilemas que ele identificou na relação entre homens e mulheres ainda ecoam na atualidade, encobertos por um véu de expectativas sociais e pressões modernas. Os problemas que afligem os relacionamentos contemporâneos, obrigação, ansiedade de desempenho e a busca pelo amor idealizado são reflexos das armadilhas que Nietzsche assinalou com precisão. O que Nietzsche descobriu então sobre a natureza do desejo e do amor antecipa situações que muitos homens vivenciam nos dias de hoje. Ele não apenas compreendeu a complexidade dessas interações, mas também formou um entendimento profundo das forças que moldam o comportamento humano. A próxima revelação que você verá ao longo desta jornada se embasará nas verdades dolorosas que Nietzsche desnudou sobre a natureza feminina e as dinâmicas relacionais. Ele não tinha apenas visões intrigantes, mas descobertas que vão decepar a ilusão que muitos acreditam ser a fundação de suas relações. Ao nos debruçarmos sobre suas revelações, estaremos prontos para transcendê-las, capazes de nos libertar de correntes invisíveis que nos amarram. Prepare-se para explorar os segredos que Nietzsche desenterrou, pois ao fazê-lo, terá a oportunidade de transformar sua realidade
Compreendendo o que ele realmente descobriu sobre o amor, o desejo e o verdadeiro significado de ser um homem. E o que Nietzsche descobriu foi que por trás das interações humanas aparentemente simples, existem dinâmicas complexas e frequentemente distorcidas. Enquanto muitos acreditavam que o amor e a conexão eram impulsionados por sentimentos puros, ele via a realidade como um jogo de forças mais cru. Para Nietzsche, essas convenções amorosas eram máscaras que escondiam comportamentos que muitas vezes não eram revelados nem a si mesmos. Ele não se deixou enganar por fantasias românticas, mas ao invés, buscou a essência do que realmente existia nas relações. E a primeira revelação impactante que ele documentou sobre as dinâmicas femininas é a do uso do afeto como ferramenta de controle. Nietzsche observou que muitos comportamentos no âmbito relacional revelam um padrão observável, onde o afeto é muitas vezes utilizado como uma moeda de troca. Isso não implica uma malícia consciente ou um desejo deliberado de manipulação, mas denota uma estratégia profundamente enraizada na interação social. As mulheres naturalmente se tornam proficientes em utilizar seu afeto para influenciar o comportamento masculino e garantir que seus interesses sejam atendidos. Esse afeto, que parece ser genuíno, frequentemente se entrelaça com expectativas e exigências. Uma dança onde o homem se vê cada vez mais compelido a corresponder a estas exigências, para conseguir a aceitação que busca. Essa dinâmica é amplamente reconhecida entre os homens, mas raramente discutida abertamente. Para entender por que esse padrão existe, precisamos analisar a biologia e a evolução humana. Desde os primórdios da civilização, as mulheres, por natureza, têm adotado uma tática de sobrevivência que envolve a escolha de parceiros com recursos e status. Essa seleção não é maliciosa, mas instintiva, ligada à necessidade de assegurar proteção e sustento para elas e para suas futuras gerações. O amor, portanto, pode ser visto como um cenário estratégico, onde o afeto se torna um trunfo. Assim, os homens frequentemente caem na armadilha dessa dinâmica sem perceber, se tornando jogadores em um tabuleiro cujas regras não conhecem completamente. Imagine uma partida de xadrez em que um jogador é constantemente provocado a se mover e antecipar jogadas, enquanto o outro tem a capacidade de rearranjar as peças à sua própria vantagem. Cada gesto afetivo é uma tática, um movimento em direção à conquista de um espaço emocional que dá controle e segurança. O que parece ser uma troca mútua de afeto pode, na verdade, ser uma série de manobras que mantém o homem em constante estado de antecipação e insegurança. Essa busca contínua por aprovação e validação pode se transformar em um fardo emocional devastador. Essa revelação se conecta diretamente com a dor mencionada anteriormente, onde o homem se vê lutando contra expectativas que frequentemente não são correspondidas. Você já se questionou por que todo o seu esforço parece não ser suficiente? A resposta pode estar na natureza intrínseca dessa dinâmica. Muitas vezes, o que você considera amor pode ser, em realidade, um jogo de poder e controle que se perpetua em suas interações. Você se sente preso, tentando satisfazer um ideal que nunca parece alcançável, sem perceber que as regras desse jogo são estabelecidas por expectativas que não têm fundamento na verdadeira conexão emocional. Esses padrões podem ser desconcertantes e perturbadores, mas estamos apenas arranhando a superfície das verdades que Nietzsche desvelou. As próximas revelações nos levarão a uma compreensão ainda mais profunda das dinâmicas que governam as interações, revelando outras verdades perturbadoras sobre a natureza feminina e os padrões emocionais que moldam o comportamento nas relações. Prepare-se para explorar o que ainda está oculto, pois o que está por vir pode transformar radicalmente sua percepção de amor e desejo. Mas Nietzsche foi além da
observação do uso do afeto como ferramenta de controle. Ele mapeou exatamente como esses mecanismos operam na prática, nas dinâmicas emocionais contemporâneas. No próximo passo desta análise, vamos mergulhar nos mecanismos específicos que sustentam essa realidade insustentável. Compreender como essa dinâmica funciona é essencial para desvelar as armadilhas que prendem os homens em um ciclo vicioso de frustração e impotência. O primeiro mecanismo de controle emocional que devemos examinar é o gaslighting sutil. Essa técnica se manifesta em momentos que toda mulher já experimentou, mas que muitas vezes passam despercebidos para o homem. Imagine uma situação em que você expressa seu descontentamento de forma calorosa, talvez sobre uma escolha de filme ou um convite para um evento. Em resposta, ela sorri e diz: "Você está exagerando, isso não é tão importante assim." Essa pequena retórica não é apenas uma minimização de suas emoções, é uma tentativa de recontextualizar sua percepção da realidade. Nesse ponto, a psicologia é clara. O gaslighting gera confusão, levando você a duvidar de suas próprias emoções e interpretações, enquanto você pensa que ela está apenas sendo compreensiva. Na verdade, ela está estabelecendo um domínio sutil sobre como você deve sentir e como deve reagir. E aqui está o mais sutil. Essa abordagem não é isolada. Muitas vezes, o controle emocional se intensifica progressivamente por meio da recompensa intermitente. Imagine o cenário. Você se esforça para ser um parceiro atencioso, a cada gesto de carinho, espera o retorno da mesma energia. Porém, em vez disso, recebe reações que fogem ao esperado, momentos de afeto intenso, seguidos por silenciosos períodos de distância. Isso leva você a um estado psicológico de anseio, semelhante ao de um vício. Cada vez que um afeto é oferecido, você se sente no auge, mas logo em seguida, a falta dele se transforma em um labirinto de inseguranças. Enquanto você tenta corresponder a essas expectativas sempre volúveis, ela ganha controle, manipulando suas emoções para que você busque sua aprovação incessantemente, sem perceber que cada passo se afunda mais e mais no ciclo. O processo funciona assim. Primeiro ela acena com o amor e a atenção. Então, você se esforça para garantir que essas interações se repitam. Depois, ela se distancia e você inicia uma busca frenética por respostas, tentando entender o que está acontecendo. Cada insegurança que você sente é um reforço para que você se comprometa ainda mais com o que ela deseja. Isso cria uma teia de expectativas e sensações contraditórias, mantendo você preso em um jogo de xadrez emocional, onde as regras são continuamente reescritas. Você se torna um prisioneiro de seu próprio desejo de felicidade e validação, sem perceber que está sendo manipulado de maneira tão hábil. E o resultado final desse complexo labirinto de controle é devastador. A cada movimento que você tenta dar em busca de liberdade emocional, torna-se mais evidente a fragilidade de sua identidade masculina. Você se torna refém das expectativas e desilusões, muitas vezes se perguntando: por que eu não consigo satisfazê-la? Ou o que eu devo fazer para que ela me veja como suficiente? Esse ciclo corrói sua autoconfiança, tornando-o um espectador da própria vida. Você já se pegou questionando suas próprias vontades e desejos apenas para notar que sua essência parece se desvanecer em meio às demandas que lhe são impostas? O que você costumava acreditar sobre amor e relacionamentos se desfaz em um espaço de solidão e insatisfação. A realidade é clara. Esses mecanismos funcionam de forma metódica, criando um ciclo vicioso que destrói sua essência masculina. O preço real que você paga por essa dinâmica pode ser ainda mais devastador do que você imagina. Em breve, revelaremos as consequências que se estendem muito além do que aparenta.
aprofundando-se em raízes emocionais que desafiam sua noção de amor e relacionamentos. A verdade vai além do que é visível e exigirá uma coragem interna para confrontar os fantasmas que moldam sua realidade atual. E o que Nietzsche viu acontecer com homens que permanecem cegos diante dos mecanismos de controle emocional revelados anteriormente. Ele observou que o preço final desta ignorância é devastador. A deterioração física e psicológica é um processo insidioso. O homem que não reconhece esses padrões se vê projetado a uma espiral descendente onde sua identidade se desfaz como areia entre os dedos. Você não percebe, mas a essência do que você é se fragmenta lentamente. Cada dia que passa, você se torna uma sombra do que já foi. Olhando no espelho, o que antes refletia determinação, agora esboça apenas cansaço e desespero. Você carrega um peso invisível, um estigma que consome sua autoestima e ambição. Quantas vezes você já se pegou lamentando sonhos não realizados? Sabe aquelas aspirações que um dia eram importantes para você? Agora parecem ecos de um passado distante, relegados ao esquecimento. Os padrões autodestrutivos se repetem como um disco arranhado. Cada traição emocional, cada silêncio cortante se agrava, transformando-se em um ciclo de eles e você. Mais uma vez, a expectativa não é cumprida, e você aceita essa dinâmica como normal, em um estado de codependência que se assemelha a um vício. A sua necessidade de aprovação se torna um veneno que contamina suas interações, fazendo você se sentir preso em uma jaula psicológica. A cada tentativa de agradar, você se sente mais preso, mais dependente. O que era amor agora se transforma em uma busca desesperada por validação, semelhante a uma abstinência que nunca acaba. Você reconhece essa sensação? A solidão torna-se sua companhia constante, e a cada momento de estagnação, você afunda mais no abismo da sua própria mente. E o pior é que você sabe que está perdendo tudo. Com o tempo, suas amizades se esvaem, e você se encontra severamente isolado. Os encontros sociais, antes divertidos, se transformam em reuniões em torno de um copo de bebida aliviadora. Que mal! Consegue conter a dor que se agrava. Você se vê recuando, afastando-se daqueles que poderiam ajudar, mergulhando cada vez mais em um mundo onde o único domínio que você tem é sobre suas próprias tristezas. Você já se pegou perguntando a si mesmo, em um sussurro, o que aconteceu com aquele homem que tinha sonhos e esperanças? As respostas são nebulosas, emaranhadas em um estado emocional que apenas se agrava. Até que um dia você percebe que sua existência se tornou um ciclo de autossabotagem. Você atrai mais abuso, aceita migalhas de afeto e compadecimento, vivendo uma vida que poderia ser descrita como uma lenta e agonizante deterioração. Existem correntes invisíveis que seguram suas mãos e o impedem de agir, sugando qualquer vestígio de confiança que restasse. Você se torna um espectador da própria vida, preso em um labirinto de frustrações. Cada movimento em busca de liberdade o afasta mais da realidade. Uma jornada que se torna cada vez mais depressiva. Nietzsche entendia que essa luta era, na verdade, uma forma de morte lenta. A morte da individualidade e da verdadeira masculinidade. E nesse estado de degradação emocional, você observa outros homens ao seu redor, muitos deles navegando a mesma tempestade. A dor que se espalha pelo seu cerne é um testemunho sombrio da luta coletiva. Quantos de nós estamos perdidos? Quantos de nós se tornaram homens quebrados? Essas perguntas ecoam na sala vazia de sua vida, enquanto você se entrega à fragilidade que não deveria ser sua. E assim, você se vê preso em uma teia feita de ilusões e trevas. Mas há esperança de que ainda há saída. No próximo capítulo, você encontrará o momento crucial onde tudo pode mudar.
o despertar filosófico que quebra os ciclos, abrindo caminho para a liberdade emocional que há tanto tempo você desconhece. Mas Nietzsche não parou na observação do problema. Ele lançou luz sobre a possibilidade de uma saída, um despertar que desfaz as correntes do conformismo. A transformação começa no momento em que você faz sua escolha, a escolha de não mais viver à sombra do medo, da insegurança e da frustração. Neste instante, a consciência se torna sua aliada, e a reflexão sobre sua realidade se revela a verdadeira chave para a libertação. Você pode deixar de ser mero executor da vida e assumir o papel de arquiteto de sua própria história. Imagine um momento em que, ao olhar no espelho, você finalmente vê não um homem frustrado, mas alguém repleto de potencial e capacidade. É nesse ponto que a verdade se revela. Você percebe que sempre teve o poder de mudar sua narrativa. A consciência se irrompe como um clarão em meio à escuridão, desnudando padrões que antes pareciam inquebráveis. E ao quebrar esses ciclos automatizados de comportamento, você descobre que nem tudo o que acredita ser amor é, de fato, amor. Essa lucidez é libertadora. Aqui você aprende que a chave para a sua transformação sempre esteve em suas mãos. Assumir a responsabilidade por suas escolhas se torna o passo crítico rumo à sua liberdade emocional. Ao parar de culpar os outros, você se empodera, se levanta e se declara digno de vida plena. Isso não é um fardo, mas um renascimento, um grito de liberdade que ecoa em cada fibra do seu ser. Você é como uma fênix que, ao se erguer das cinzas, descobre não apenas a força de seus próprios sentimentos, mas o poder intrínseco de moldar seu destino. Cada escolha consciente que você faz é um movimento em direção à dignidade, à autodeclaração de que você não apenas existe, mas vive plenamente. Você não é vítima de circunstâncias externas, mas sim o autor da sua própria jornada. O poder sempre esteve ao seu alcance. A luz da verdade e a consciência se tornam seus guias na escuridão. Nesta nova perspectiva, você aprende que cada momento de sua vida contém a semente da mudança. E agora que você sabe, a decisão está em suas mãos: permanecer na ilusão ou despertar para a vida que lhe aguarda. Pergunte-se: você está pronto para deixar para trás a velha versão de si mesmo? Está disposto a enfrentar seus medos e abraçar sua verdade? O momento é agora! É hora de parar de hesitar e se lançar em direção à mudança. No próximo capítulo, prometo fornecer orientações práticas sobre como reconstruir sua vida e afirmar sua soberania masculina. Prepare-se para uma jornada que fortalecerá sua essência e revelará caminhos que você nunca imaginou serem possíveis. O despertar é apenas o primeiro passo. A transformação ativa começa agora. E agora, Nietzsche nos mostra o caminho para a transformação. É hora de converter teoria em ação, estabelecendo um plano prático que permitirá que você tome possessão de sua soberania emocional e psicológica. O despertar da consciência deve ser seguido por ações concretas que alterarão seu destino. Prepare-se para orientações diretas e acionáveis. Primeiro, você deve estabelecer limites emocionais. Faça isso agora. Identifique uma relação ou situação em que você se sinta manipulado ou sobrecarregado. Pare de aceitar críticas desproporcionais e comece a afirmar: isso me afeta e não aceitarei mais. Use um tom firme, mas respeitoso. Clarifique suas expectativas e não negocie seu valor pessoal. Segundo, reestruture seu círculo social. Faça uma lista de homens que o inspiram e que refletem a masculinidade saudável que você deseja buscar. Conecte-se com eles. Programe encontros regulares, seja para um café, um esporte ou um grupo de discussão. Estabelecer essas conexões ajudará a reforçar sua nova identidade e o manterá no caminho certo. Por fim, dedique-se a um propósito pessoal. Pergunte-se:
O que realmente lhe motiva? Defina uma missão pessoal clara e atuável. Crie um plano de ação, com passos mensuráveis que você pode seguir diariamente. Comece pequeno. Se o seu objetivo é a carreira, dedique 30 minutos por dia a estudar algo novo na sua área. Se é um legado, comece a escrever esse futuro agora. Quando você estabelece um propósito, cada pequena ação se torna um tijolo na construção da sua nova identidade. A reconstrução profunda da sua masculinidade dependerá do seu compromisso em forjar novas bases. Visualize isso como a construção de uma estrutura sólida. Defina seus pilares: honestidade, força e compaixão. Comunique isso claramente para os que estão ao seu redor. Quando alguém violar seus limites, reforce sua posição. Eu não aceito isso. Minha paz é prioridade. A criação de fronteiras emocionais saudáveis permitirá que você mantenha sua autonomia e evite situações que drenam sua energia. Enquanto você constrói essa nova fortaleza, lembre-se de que os desafios virão. Não hesite em revisar e ajustar seus limites. Mantenha sempre um diálogo interno positivo. Encare a vida como um projeto em andamento, onde você tem total controle sobre a construção. Abrace a ideia de que, ao erguer suas paredes, você se tornará invulnerável às influências externas, permitindo-se ser a voz ativa de sua vida. O homem soberano surge dessa transformação. Ele não é mais refém de expectativas alheias. Em vez disso, ele estabelece relações baseadas em respeito mútuo e entendimento. Agora, quando ela fizer uma exigência desproporcional, você terá a clareza para responder: eu não posso atender a esse pedido, e isso não diminui meu valor. Essa independência emocional é uma conquista poderosa. Você não buscará aprovação incessante, mas sim validará suas próprias emoções e necessidades. Pergunte-se: estou vivendo de acordo com os meus princípios? Se não, ajuste o curso. Essa jornada é apenas o começo de uma vida completamente nova. No próximo capítulo, consolidaremos tudo o que você aprendeu, fornecendo novas ferramentas e estratégias que solidificarão sua transformação. Prepare-se para uma vida onde você não só existe como um homem, mas se afirma como um líder de sua própria história. Se você chegou até aqui, parabéns! A jornada que você enfrentou até este momento é repleta de coragem ao confrontar verdades difíceis e dolorosas. Você não é mais o mesmo homem que começou a ler estas páginas. Agora você vê o que realmente é a busca pelo amor e pela aprovação. Não mais como um mero jogador, mas como um arquiteto de sua própria vida. Você despertou para a realidade de que tem o poder de moldar seu destino. Em um mundo onde poucos homens têm acesso a essa sabedoria, você agora faz parte de um seleto grupo que compreende essa verdade. Este conhecimento, frequentemente ignorado e tratado como proibido, oferece uma oportunidade única. Você é responsável por compartilhar essa luz com outros homens que ainda permanecem na escuridão, presos às expectativas que a sociedade impõe. Juntos, formamos uma fraternidade, um movimento de resistência, que busca libertar a masculinidade das correntes da conformidade. Portanto, não deixe essa verdade morrer em silêncio. Curtir este conteúdo é uma validação de que você valoriza as verdades apresentadas. Compartilhe com o homem que você conhece que precisa ouvir isso. Não podemos permitir que outros sigam perdidos em um ciclo de frustração. Inscreva-se no canal para continuar recebendo esta visão filosófica que desafia normas e inspire-se em uma jornada de despertar coletivo. Ao apoiar esta missão, você não apenas investe em sua verdade, mas também se torna um pilar de esperança para homens que estão à beira de sua própria transformação. A luta pela verdadeira masculinidade é uma batalha que enfrentamos juntos. A cada curtida e compartilhamento, estamos fortalecendo essa legião de homens despertos, invocando mudança através da força da verdade. E lembre-se,
cada comentário que você deixa, cada interação. Nutre esta comunidade em busca de liberdade e autenticidade. Seja a voz que ecoa por aqueles que ainda estão lutando para encontrar seu caminho. O homem desperto não se conforma com a mediocridade, nem se submete a padrões impostos. Ele se ergue, afirmando sua masculinidade em sua expressão mais pura e genuína. Essa é a nossa cruzada. Estamos aqui para lembrar uns aos outros de nossa força e de nossa capacidade de transformação, de nosso poder de substituir a ilusão pela realidade e a frustração pela realização. Estamos apenas começando, e a história que estamos escrevendo é repleta de oportunidades para todos nós. Prepare-se. Nos próximos capítulos, continuaremos a desvelar novas verdades, explorando as complexidades das relações e as dinâmicas que moldam a verdadeira conexão. Isso é apenas o começo de nossa jornada de autodescobrimento e de redefinição da masculinidade. Vamos juntos, como uma tribo unida por um propósito poderoso, criar o futuro que desejamos. Um futuro onde a masculinidade é celebrada e não sufocada. A verdadeira liberdade começa quando você escolhe não ser prisioneiro das expectativas alheias. E lembre-se, aquele que tem um porquê para viver suporta quase qualquer como.